Entrevista. Bom, no Cidade Entrevista de hoje nós vamos falar sobre a cachaça. Hoje é o Dia Nacional da Cachaça. E quando a gente pensa em cachaça, a gente lembra logo da Pitu. Por isso, então, nós temos duas convidadas para falar a respeito deste assunto e a gente entender um pouco sobre o processo, como que aquela cana-de-açúcar plantada nos nossos canaviais se transforma na cachaça que é consumida em Pernambuco, no Brasil e no mundo inteiro. E quais são as diferenças das cachaças produzidas. Para falar com a gente sobre este assunto, nós temos aqui as químicas Orlandete Lima e também Monique Souza. Gente, muito obrigado por atender aqui a Cidade FM, dar uma pausa aí no trabalho para falar um pouco sobre isso. E, por favor, vamos começar explicando como que se faz a cachaça. Qual é o processo que é feito quimicamente falando para a gente chegar até a cachaça consumida pela população. Bom dia. Bom dia. A cachaça é produzida quando a cana está maturada, está naquele ponto, está o auge da sacarose na cana de açúcar. Então, ela é cortada, direcionada para as destilarias, e nessas destilarias são lavadas, moídas e se colocada em fermentadores para haver uma fermentação, um fermento de levedura, né? E depois vai ser destilada em colunas de destilação. As colunas de destilação de cachaça, de aguardente, elas são diferentes de colunas, que são aqueles copos cilíndricos que você, quando passa na destilaria, percebe. São diferentes das colunas que destilam álcool. É quase o mesmo sistema, só que o álcool ele passa para outras colunas que tem outro tipo de destilação. Então, nessa destilação, se for destilado direcionado para a cachaça ela tem graduação alcoólica. Quando ela sai no final, ela está com a graduação alcoólica de 38 a 48. Cachaça. Se for uma destilação para obter um aguardente, estende mais a graduação, que sai de 38 para 54, certo? Então, essa é a forma de como é obtida a cachaça e a aguardente. A gente compra as duas. Esse processo, ele demora quanto tempo, mais ou menos, de destilação até chegar na cachaça? Isso é um processo contínuo. Você alimenta as dornas, né, que vão fermentar, e passa o resultado, esse vinho dessas dornas para as colunas e tem que ficar alimentando, vai destilando, noite e dia, entendeu? Se você parar, você vai ter perda, né, porque você vai esfriar o equipamento, e se você continuadamente ficar destilando, o seu rendimento é maior. Tem que estar sempre sendo alimentado pelo vinho que é fermentado. Uma outra dúvida também, acho que muita gente pensa isso. Qual é a diferença de cachaça e aguardente? São sinônimos ou tem diferença? Tem diferença. Aguardente é toda a fermentação de vegetais, de frutas, cereais. Então, você faz esse processo, que eu estou dizendo a você, de inocular o fermento para ver aquela fermentação e ter o vinho, só que para aguardente ela pode ser de 30, a graduação final pode ser de 38 a 54. Para cachaça, a fermentação, a destilação é direcionada para ser de 38 a 48. Então, a aguardente pode ser de destilado alcoólico e de mosto fermentado. E a cachaça só pode ser de mosto fermentado de cana-de-açúcar. A diferença é que a cachaça só é de cana-de-açúcar. E a aguardente pode ser de outros cereais. A aguardente pode ser de outros. Então a gente tem, por exemplo, aguardente de milho, de batata, pode acontecer? De mandioca, eu já vi até de manga. Aqui em Pernambuco já vi de manga. Interessante. E a cachaça ela é brasileira, né? Então, ela é tipicamente do Brasil, na matéria-prima, cana-de-açúcar. Outro país não pode
fazer cachaça. Quanto que a gente precisa de cana-de-açúcar para produzir uma garrafa de cachaça? É possível mensurar isso, não? Fica difícil, porque é moída, separada, né, bagaço do caldo, do caldo vai ser fermentado, da fermentação vai... A quantidade de sacarose também, depende da quantidade de sacarose que a cana tem, se ela tem mais sacarose, se ela tem menos sacarose. Então é um processo... Sacarose é o açúcar da cana, né? Sim, sim. Isso vocês vão medir na hora lá, chegou a cana e vocês vão ver qual é o nível de açúcar que tem nela, é isso? Aqui na Pitu, a gente não tem a destilação, não faz esse processo. A gente compra aguardente da destilaria que já aprontou. A gente, na safra, a gente pega a amostra dessas cachaças ou aguardentes que eles têm lá, que eles estão produzindo, e traz para cá, analisa, faz uma análise completa e vê se está dentro das nossas especificações e dentro das especificações do Ministério da Agricultura. Aí a gente tem cotas destinadas para cada fornecedor e depois elas são entregues, né? Vai começar agora, já começou essa semana as entregas. Aí a gente recebe essa aguardente e vai misturando com outros fornecedores, faz um blend. Entendo. Eu imagino que esse é um processo que hoje já está totalmente industrializado, bem tecnológico, mas no passado eu imagino que fosse um processo rudimentar. Vocês podem contar um pouquinho dessa história da cachaça, como que isso era feito antigamente, como que mudou esse processo ao longo dos anos? Olha, se descobriu a cachaça com tirar do caldo da cana e com a temperatura onde os escravos ficavam nas senzalas. Isso é o histórico da cachaça, né? O suor, a temperatura fazia com que o líquido, o caldo de cana, fermentasse e na continuidade desse uma bebida. Por quê? O fermento, quando ele morre dentro do processo, ele produz CO2 e álcool, entendeu? Então, experimentavam um caldo de cana velho, vamos dizer, um dia, numa temperatura, quando experimentaram, viram que eles ficavam mais alegres. Então, foi começando a fazer mais, para obter mais, para eles beberem com outro sabor que fosse diferente do caldo de cana. E foi começando o processo. Então, foi se botando isso em depósitos, foi canalizando com bambu, o que tivesse para levar, para fazer uma destilação, botando fogo embaixo, viram que aquele processo, que era natural, era mais rápido artesanalmente, né, fazendo isso dessa forma. E foi assim que foi evoluindo. Bom, então no caso, foi uma descoberta meio que sem querer. Isso é o histórico que a gente vê em livros, que foi dessa forma que foi descoberto isso, porque não se tinha esse histórico aqui de cana para bebida. Tinha cana para açúcar, que ela foi introduzida em 1530, eu acho. A cana veio para cá para açúcar, um processo, né, de açúcar. Viram que aqui se plantava e se dava muito conta do sol, e tinha as estações bem definidas, 2 estações, né, praticamente, inverno e verão. Então, se plantava no inverno, no verão. Quando começava o verão, ela começava a maturar e se extraía, se fazia esse processo de extração do caldo. Agora, uma outra dúvida. A gente tem vários tipos de cana-de-açúcar, né? A gente ouve aí em músicas cana-caiana, é um tipo, mas são vários os tipos, né, que são plantados aqui no estado. Tem alguma que seja mais propícia para a produção da cachaça? E tem diferença do gosto da bebida a depender do tipo de cana ou não? Tudo leva no mesmo processo, sai o mesmo resultado? Porque eles não fazem uma plantação com um tipo de cana. Eles fazem com diversos tipos, porque tem resistência, tem o tipo a quantidade de sol que ela suporta.
Então, é uma mistura de cana. Agora, os agrônomos, eles sabem os lotes que têm aquelas determinadas canas e fazem essa, quando corta com a mistura determinada e assim vai. A gente aqui, a gente não se preocupa com o tipo da cana. O que a gente se preocupa é com o sensorial, a graduação e o sensorial, porque o que diferencia o Nordeste do Sul é esse sensorial da aguardente. A cana é plantada do mesmo jeito, é cortada, é fermentada, mas pela quantidade de sol e pelo solo da gente, tem um sabor diferente, um aroma diferente. Não é, Monique? Bom, então esse é o ponto que diferencia a cachaça nordestina, a nossa Pitu, por exemplo, daquilo que é produzido em Minas Gerais, em São Paulo, onde a gente também tem produção de cachaça. Minas Gerais ainda é muito próxima. A de Minas Gerais ainda é próxima ao odor da gente. Mas a de São Paulo, você pode pegar duas aguardentes, a daqui e a de lá, e você vai perceber no sensorial a diferença. Que é uma grande preocupação da gente, a parte sensorial do produto, tanto inicial como final, para a gente manter um padrão. Monique, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de vocês, né, do controle de qualidade, essa questão da graduação, do sensorial. Como é que isso funciona na prática, aí na Pitu? Como é que vocês fazem isso? Explica um pouco desse processo. Então, a cachaça, né, vem das usinas, né, através de caminhões, e quando chega aqui na Pitu, a gente tem uma graduação que a gente recebe até 47 graus, a gente recebe essa cachaça. A gente faz todo o controle físico-químico sensorial, onde a gente tem essas duas avaliações têm o mesmo peso. Por exemplo, se a cachaça ela foi aprovada físico-quimicamente, né, e não foi sensorialmente, a gente não aprova a cachaça, então tem o mesmo peso, tem que passar nesses dois parâmetros, tanto físico-químico quanto sensorial. O sensorial é extremamente importante, né? Como a doutora Orlandete disse, que é o que vai caracterizar a cachaça Pitu. Que você pode ver, a diferença da cachaça Pitu é muito grande com relação às outras cachaças, que é justamente esse controle que a gente tem. Então, quando chega a cachaça, a gente faz todo esse controle, né? A gente verifica os álcools superiores para ver se está de acordo com a legislação, que é o que dá, né, o sabor, o aroma da cachaça. Então, tudo dentro, a gente vai fazer uma padronização, né? A gente tem que fazer a mistura das usinas numa proporção que não vá influenciar no sabor final da Pitu, nem no aroma final da Pitu. Então, é um sistema bem complexo, tá? Que a gente faz aqui para justamente o consumidor final não conseguir perceber, né? Que a gente usa várias usinas. Aí essa questão do blend é extremamente importante quando a cachaça chega aqui na Pitu. Aí depois a gente faz Monique, desculpa, mas se são várias usinas, é importante a gente saber. Elas são apenas aqui de Pernambuco? Alagoas também é um grande produtor? É só dessa região ou não? Porque a Pitu produz cachaça para o Brasil inteiro, para fora do Brasil, então eu imagino que vocês tenham a necessidade de muitos fornecedores, né? Sim, mas é Pernambuco. Todos os fornecedores daqui é Pernambuco. A maioria, né? Quando a gente precisa, a gente vai buscar em outros estados. Paraíba é um que tem uma produção muito boa de cachaça no Rio Grande do Norte. Atualmente, a gente só está fazendo de Pernambuco, mas a gente já fez com a mistura de cana de outros estados, com a mistura do produto de outros estados. E fornecedores que já trabalham com a Pitu há muitos anos também, imagino. São fornecedores praticamente da família, né? Porque se conhece há sei quantos anos. A Pitu tem 87 anos e tem uma fidelidade muito grande com a Alcoquímica, que a gente chamava de JB, com a Destilaria Sibéria, que hoje é RD. Então, eles são amigos de décadas, entendeu? Sempre foram fornecedores. E todo ano se avalia o que vai ser vendido, né? Mais ou menos a quantidade que vai ser vendida, e o que eles podem oferecer. Porque tem destilaria que não tem condição. E outra coisa, a gente precisa dessa variedade de fornecedores, né? De aguardente. Então, a gente tem que fazer um levantamento do que a gente vai consumir e saber se eles têm condições de entregar um a um a capacidade de cada destilaria
para a gente ver a soma do ano, daquela safra, o que é que a gente vai precisar. Aí determina as quantidades. Isso é interessante porque, economicamente falando, significa que a Pitu toca desde aquele agricultor que trabalha no corte, no plantio e no corte da cana, porque está envolvido nessa cadeia, até o vendedor final da cachaça para o comprador final no supermercado, em um estabelecimento comercial, né? É bem isso, interessante. a gente visita os fornecedores e vê as instalações, vê as colunas de destilação, vê o processo, tira a amostra na hora, traz para analisar, entendeu? A gente tem que ter segurança no que a gente vai apresentar depois para o consumidor. Então, a gente tem essa preocupação. Agora, como é que é o processo dessa mistura? Vocês levam o que em consideração na hora de pegar da destilaria A, destilaria B, para uniformizar e virar a Pitu? Como é que se faz isso? A gente busca o padrão da safra anterior com essa safra, como agora mesmo. A gente está começando a receber, a gente deixou 20 milhões de litros para ir misturando, para o consumidor não perceber que de uma safra para outra, entendeu? E eles não percebem. E a aguardente fica no padrão. A gente atende às especificações do produto da aguardente cachaça pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que é o órgão que fiscaliza a gente, e o padrão Pitu. Eu imagino que quem está nos ouvindo agora, viu, Monique, deve estar se perguntando o seguinte: elas provam? Vocês têm provadores? Vocês provam para poder atestar essa qualidade e esse padrão Pitu? Prova, tem que provar. Todo mundo ela gosta muito, viu? A gente tem um quadro de avaliadores sensoriais, né, que são responsáveis. Inclusive, a avaliação sensorial não é só na chegada, é em todo o processo de padronização, de filtração, de descanso da cachaça. Então, tem todo um acompanhamento, desde o início até o final. E no final tem a questão da prova. Ou seja, para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, vocês têm critérios técnicos de avaliação, medições técnicas da área da química que vocês fazem nesse processo, mas também tem provadores que certamente tem ali um paladar treinado para conferir se a métrica de fato tá adequada, se alguma coisa fugiu, e caso esteja tudo aprovado, aí sim vai para o engarrafamento. É isso? Isso. Isso é muito legal, gente. Quantos são os provadores na Pitu? Além dos donos, que é um quadro grande, né, dos diretores, tem um quadro de colaboradores, né, dos nossos funcionários, que são treinados, e a gente chama o dia todo. A gente tem um laboratório só para análise sensorial. Bom, então, para que as pessoas possam entender, algumas já devem ter visto aquelas reportagens em que aparece alguém provando vinho e dizendo qual é o aspecto, se ele é amadeirado, se não é, se é frutado. Como é que se dá para a prova da cachaça o treinamento de quem vai dizer ali no momento final da análise de qualidade se o padrão está no padrão da Pitu? Olha, a cachaça, ela tem um odor frutado, que é característico. Se você pegar a cachaça e pegar o açúcar produzido aqui no Nordeste, elas têm o cheiro semelhante. Então, o que a gente busca para o treinamento, primeiro é que se a pessoa gosta da bebida a 40 graus, né? Segundo, se ela suporta, se ela gosta, se ela define, se ela percebe com o padrão que a gente dá, ela percebe que esses outros ficam próximos desse padrão. Então, isso já é uma forma como a gente vai treinar. E no dia a dia, eles não bebem, eles botam na boca e botam para fora, porque eles voltam para trabalhar. É normal. Pessoas aqui da empresa, fora do laboratório, que bebe e gosta, entendeu? Mas eles são apaixonados
pelo produto e eles primam, e a gente percebe que a gente também experimenta, que eles estão dando uma resposta certa. Aqueles que não conseguem dar uma resposta como certa, de comparar o que a gente está oferecendo com o padrão, a gente passa para outra coisa e vai convocando mais. Mas todo mundo gostaria de ser provador Pitu. Eu tenho certeza disso. Agora, uma outra dúvida. Com relação ao odor, eu já vi utilizarem o café como uma maneira de você interromper ali, não é, um determinado cheiro, para você conseguir identificar outro, para não ficar resquício. No caso de algo que você prova, né, de um líquido, eu provei um aqui e consegui identificar. Como é que eu faço para eliminar, para limpar e ir para a próxima? A gente oferece bolacha, creme cracker e água, né? Se você mastigar, se você experimentar e usar uma bolacha, ela retira o sabor da língua e você consegue, em outra amostra, dar continuidade sem ficar resíduo daquela anterior. Pode ser maçã também, mas maçã é mais cara, é melhor uma bolachinha. Perfeito. Ô Monique, vamos falar sobre os tipos, né? Porque a gente tem aqui a cachaça tradicional, aquela branquinha, né? Que as pessoas já estão acostumadas a consumir, mas a gente tem outros tipos. A gente tem, por exemplo, a Pitu Gold, que tem um aspecto diferente. Como é que se chega à Pitu Gold? Bom, a Pitu Gold é uma cachaça envelhecida, né? Da Pitu. E ela tem um tempo, né, para esse envelhecimento. E a gente utiliza barris de escravo de carvalho, né, onde a cachaça ela vai extrair toda a química da madeira e vai dar o sabor, né, e o aroma madeirado da Pitu Gold. Então, realmente não é um processo rápido, né, é um processo de envelhecimento. Quanto tempo fica a cachaça para a gente chegar na Pitu Gold? No mínimo, 1 ano. No mínimo. Poxa vida. Bom, mas a gente não tem só a Pitu Gold, a gente tem agora, por exemplo, Pitu Remix, que tem vários sabores, né? Como é que se molda esse produto que tem cachaça, mas tem ali outros elementos, geralmente elementos de fruta, né? Como é que se chega a esse resultado? Bom, ali é uma bebida, né, carbonatada, é um coquetel alcoólico carbonatado, que a gente coloca a cachaça e utiliza aromas. Porque a Pitu Remix a gente tem a limão, né? Que a gente utiliza aroma de limão, cachaça e outros produtos químicos para poder. E faz a carbonatação, né? Porque você percebe que ela tem o CO2. Então, é justamente isso. Ela tem bem pouquinho de cachaça, que é 7% só, e tem esse aroma que dá o gostinho doce, o saborzinho de limão. Tem a Pitu, a abacaxi com coco também, que ela é remix, né? Aí tem o aroma de coco, o aroma de abacaxi junto com a cachaça. E tem a Pitu Cola, que ela já é mais antiga, né? Eu não sei se você conhece, que ela também faz parte da Pitu Remix. E tem a graduação bem baixinha, né? 7% só. A Pitu Cola é só 5%. Ainda é menor do que a limão e abacaxi. Aí tem o coquetel alcoólico, fora a Pitu Remix, né? Tem o coquetel alcoólico Pitu Bananinha, que foi que a gente lançou recentemente, Pitu Caju. Em junho, né, eu acho. Isso. Que ela já tem uma graduação maior e ela não é carbonatada. Aí ela é 17,5%, aí ela já é um pouquinho mais forte. Uma delícia. Bem legal. Tem Pitu para todos os gostos e é algo interessante porque, nesse caso, vocês trabalham com um produto, digamos assim, principal, que é a Pitu conhecida de todos, que já tem mais de 80 anos no mercado, está aí no mercado local, nacional, internacional, mas estão sempre trazendo novos produtos, novas versões, novas formas de consumir a Pitu, sempre partindo do... E sempre partindo do produto original, porque tudo tem Pitu na composição. Né? Isso mesmo. É isso, gente. Olha, é um convite, hein? Para o Dia Nacional da Cachaça, é um convite a abrir uma Pitu nesse sábado. Isso.
Gente, eu quero agradecer a vocês, Orlandete, a Monique, obrigado por dar uma pausa no trabalho e conversar com a gente sobre cachaça, trazer tantas informações, tanto conhecimento que o pessoal consome a cachaça, não sabe como é que é produzida, agora tem essas informações todas, e eu tenho certeza que, para quem está nos ouvindo, se tiver espaço para fazer prova, vai aparecer muita gente interessada também. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Foi um prazer, Foi um viu? prazer. Obrigado, gente. É isso. Se você vai aproveitar aí o Dia Nacional da Cachaça, lembre-se, beba com moderação, tá? Bom, nós fechamos aqui o Manhã Cidade de hoje. Tá chegando a Aline Souza com Vai Pedir o Quê? Lembrando que ao meio-dia tem nos bares da